Terminei com minha namorada tóxica e abusiva. 2 meses depois ela bateu na minha porta grávida. Eu sempre acreditei que algumas dores só pertenciam aos outros. Que certas tragédias emocionais, como ser traído de forma humilhante, eram coisas distantes, reservadas aos infortúnios de pessoas menos cuidadosas com os sinais. Eu me achava atento, alguém que conhecia profundamente a pessoa com quem dividia a vida. Jane era, para mim, um lar. Não o lugar onde eu morava, mas onde minha alma descansava. E justamente por isso, a queda foi tão brutal. Aquela tarde começou como qualquer outra. Eu estava no trabalho, lidando com a rotina de sempre, quando recebi uma mensagem do Alex: "Preciso te ver." É sério. Inicialmente, achei que fosse algum problema no grupo, talvez algo relacionado ao Mike ou algum problema pessoal. Não era incomum que a gente se encontrasse para desabafar. Mas havia algo estranho no tom. Insisti em saber do que se tratava, mas ele se recusou a dizer por mensagem. Apenas pediu que eu fosse até a casa dele o quanto antes. Quando cheguei, o clima estava pesado. Mike também estava lá, sentado no sofá com uma expressão séria demais para uma tarde comum. Eu perguntei o que estava acontecendo, e por alguns segundos, ninguém respondeu. Foi Alex quem tomou a frente, me entregando o celular sem dizer nada. O vídeo já estava pausado, pronto para rodar. Eu hesitei. Algo no meu estômago já começava a se revirar. Pressionei o play, e em poucos segundos, meu mundo começou a ruir. Era ela. Jane. Não havia dúvidas. O rosto, a tatuagem discreta perto do quadril, a voz abafada. Ela estava ali, completamente nua, com outro homem. Um estranho. E não era apenas um vídeo íntimo. Era algo explícito. Vulgar. Público. Minha respiração ficou pesada. Minhas mãos tremiam. Não consegui assistir até o fim. Joguei o celular no sofá, levantei de forma abrupta e corri até o banheiro. Vomitei. Muito. Meu corpo rejeitou aquela realidade com tanta força que parecia querer expulsar minha alma junto. Quando me olhei no espelho, minha expressão era a de alguém que havia acabado de presenciar a própria morte. Não a física, mas algo pior, a do amor. A da confiança. A do sonho que eu carregava com ela. Voltei à sala em silêncio. Alex e Mike evitaram meus olhos. Eles também estavam em choque, mas sabiam que a bomba havia explodido no meu peito. Nenhuma palavra foi dita por longos minutos. Eu só conseguia ouvir o som abafado do meu coração batendo forte demais. A sensação era de que o mundo havia parado. Que tudo o que eu conhecia estava sendo engolido por um redemoinho de dor e descrença. Sentei no chão e encostei a cabeça na parede. As lembranças começaram a invadir minha mente sem permissão. Os domingos preguiçosos ao lado dela. As viagens. As risadas bobas. Os planos para o futuro. O modo como ela me olhava depois de um dia difícil. Tudo parecia mentir agora. Cada gesto de carinho, cada jura de amor, tudo contaminado pela imagem dela com outro homem. Eu não sabia mais o que era verdade. Alex, com cuidado, disse que achava melhor eu não fazer nada naquele momento. Que eu precisava digerir aquilo antes de agir. Mas como digerir o indigerível? Como encontrar lógica no momento em que meu peito parecia prestes a explodir? Eu queria respostas. Queria entender como aquilo aconteceu. Quando? Por quê? Mas, acima de tudo, queria fugir. Queria apagar aquela memória. Queria voltar para uma hora antes daquele vídeo. Para qualquer ponto da vida em que eu ainda acreditava que ela era minha, e só minha. Mas o tempo não perdoa. Ele não recua. Ele empurra. E naquele momento, ele me empurrou para o abismo. Passei o resto do dia na casa do Alex. Não consegui comer, nem beber água. Apenas fiquei ali, mudo, tentando encontrar algum resquício de força para levantar. E quando finalmente consegui, já era noite. Dirigi até minha casa com as mãos ainda tremendo. O volante parecia escorregar dos meus dedos. O rádio estava desligado, e ainda assim, o silêncio era ensurdecedor. Era como se o universo estivesse me testando, sussurrando no escuro que nada mais seria como antes. Ao chegar em casa, encontrei Jane sentada no sofá, lendo um livro. Sorriu ao me ver, aquele sorriso sereno que sempre me desmontava. Como era possível? Como ela podia sorrir daquele jeito? A mulher do vídeo e a mulher diante de mim pareciam existir em mundos paralelos.
Mas, naquele momento, elas eram a mesma. E isso me dilacerava. Não consegui dizer nada. Apenas a olhei, e vi que ela estranhou o meu semblante. Perguntou se estava tudo bem, mas eu não respondi. Tirei o celular do bolso, procurei o vídeo e estendi o aparelho para ela. Sem uma palavra. Apenas entreguei. Quando ela viu o vídeo, o sorriso sumiu instantaneamente. O livro caiu de suas mãos. Ela ficou pálida. Seus olhos se arregalaram. E depois de alguns segundos, começou a tremer. Chorou. Tentou falar algo, mas a voz não saía. Eu permaneci imóvel, apenas observando. A dor em mim era tanta que eu já não conseguia sentir raiva. Só existia um vazio enorme, e nele, flutuavam os destroços do que restava da nossa história. Ela se ajoelhou, suplicou, tentou tocar minha mão. Mas eu recuei. Minha alma já não estava mais ali. Eu a amava, e talvez ainda a amasse por muito tempo, mas naquele instante, eu percebi, o amor não sobrevive à quebra da verdade. Eu precisava partir. Precisava me afastar antes que aquela dor me afundasse de vez. Subi até o quarto, peguei algumas roupas e saí. Não olhei para trás. Ouvi o som do choro dela ficando mais distante a cada passo. Mas eu segui. Porque naquele momento, era isso ou perder a mim mesmo. Naquela noite, eu não dormi. Não comi. Não chorei. O vazio dentro de mim era tão grande que eu mal conseguia lembrar que ainda existia um corpo ao meu redor. Era como se eu tivesse me tornado um espectro, vagando sem rumo por entre as lembranças que, até o dia anterior, aqueciam meu coração. Eu me instalei temporariamente na casa do Alex, que foi compreensivo o tempo todo, respeitando meu silêncio. Nenhum de nós ousava mencionar o que havia acontecido, como se dar nome à tragédia tornasse tudo ainda mais real. Acordei cedo, ou melhor, me levantei da cama que não cheguei a usar. Tentei tomar um banho, me olhar no espelho, me reconhecer. Mas o reflexo era de um homem esmagado por uma verdade insuportável. O rosto abatido, as olheiras profundas, os olhos sem brilho. Era como se, ao descobrir aquele vídeo, algo tivesse sido arrancado de dentro de mim com tamanha violência que eu jamais voltaria a ser o mesmo. Eu queria entender. Queria mais do que ver, queria saber. Queria ouvir da boca dela o que havia acontecido. Queria que, de alguma forma, ela dissesse que tudo era mentira. Que o vídeo era antigo, manipulado, que não era ela. Mesmo sabendo, no fundo, que não havia como negar a verdade tão explícita diante dos meus olhos. Voltei para casa no fim daquela manhã. As mãos ainda tremiam ao tocar a maçaneta. O apartamento parecia diferente, carregado de uma tensão que sufocava. Jane estava no mesmo lugar onde eu a deixei, sentada no sofá, com o rosto inchado, os olhos vermelhos, como se não tivesse parado de chorar desde que saí. Quando me viu, ela tentou se levantar, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Eu não queria palavras. Queria sinceridade. Mas, acima de tudo, queria força para suportar o que viesse. Ela começou a falar, aos soluços, dizendo que não sabia como aquilo tinha ido parar na internet, que aquilo era antigo, que ela estava confusa, vulnerável, que foi um erro, um momento que não significou nada. E então, finalmente, veio a frase que me destruiu de vez: eu não sabia que estavam gravando. Naquele instante, um novo tipo de dor tomou conta de mim. Porque, por mais que o ato em si já fosse devastador, imaginar que ela foi exposta, que talvez tenha sido vítima de algo ainda mais sombrio, me deixou sem chão. Eu não sabia se sentia raiva ou pena. Se queria abraçá-la ou desaparecer dali para sempre. Era um labirinto emocional sem saída. A mulher que eu amava podia ter sido enganada, usada, registrada sem consentimento. Mas isso não apagava a traição. Não apagava o fato de que ela se entregou a outro, de alguma forma, enquanto eu acreditava estar vivendo um amor recíproco. Ela caiu de joelhos mais uma vez, me implorando para ficar. Disse que me amava, que não sabia o que fazer, que se arrependia todos os dias desde que aquilo aconteceu. Que não conseguia dormir, que aquele peso a consumia. Mas, no fundo, nada do que ela dissesse seria suficiente. Não havia justificativa que resgatasse o que tínhamos. O elo estava quebrado. E eu, mesmo em pedaços, sabia que precisava ir embora. Disse a ela que nosso relacionamento havia terminado. Não gritei. Não a ofendi. Apenas afirmei. E aquela frieza doeu mais do que qualquer briga. Porque foi o fim. Um fim definitivo, seco,
Inevitável. Ela não reagiu imediatamente. Só ficou ali, paralisada, com o olhar perdido. Parecia que sua mente tinha desligado. Os olhos não piscavam. A boca entreaberta, mas sem som. Por um momento, achei que ela tivesse desmaiado. Toquei seu ombro, e ela sequer reagiu. Foi quando percebi que algo estava muito errado. Corri para o quarto e liguei para os pais dela. Em poucos minutos, eles chegaram, desesperados. Quando viram o estado em que a filha estava, não hesitaram em levá-la imediatamente ao hospital. Eu fui junto. No caminho, o pai dela dirigia em silêncio, enquanto a mãe chorava baixinho. Eu não sabia se ainda tinha o direito de estar ali, mas sentia que precisava. Que, mesmo magoado, ainda havia um fio de responsabilidade emocional me prendendo àquela situação. No hospital, os médicos disseram que ela estava em estado catatônico. Que provavelmente sofrerá um colapso nervoso. Foi internada em observação, e os pais decidiram transferi-la para uma clínica de saúde mental nos dias seguintes. Eu acompanhei tudo como quem assiste a própria história ser rasgada página por página. Era surreal. Uma parte de mim gritava para fugir. Outra queria ficar, cuidar dela, entender melhor o que havia por trás daquela tragédia. Foi na clínica que a verdade começou a emergir. Durante uma sessão com os psiquiatras, Jane revelou que o vídeo fora feito sem seu consentimento. Que estava vulnerável naquela época, envolvida com um homem mais velho, que a manipulava. Disse que havia confiado nele, que foi seduzida, e que durante um encontro, foi filmada escondida. Segundo ela, só soube da existência do vídeo muito depois, mas não teve coragem de me contar. Disse que temia me perder. Que se odiava por tudo aquilo. A revelação me jogou ainda mais fundo no abismo emocional. Porque, ao mesmo tempo em que a traição se mantinha como uma ferida aberta, eu agora enxergava uma mulher ferida, confusa, destruída por dentro. Aquilo que eu achava que era apenas egoísmo e luxúria, talvez fosse um retrato de um passado cheio de traumas mal resolvidos. Os pais dela decidiram denunciar o caso à polícia. Fizeram boletim de ocorrência, buscaram um advogado. Mas o processo se mostrou lento, complicado. O homem envolvido era estrangeiro, aparentemente sul-coreano, e as provas eram escassas. O vídeo em si não mostrava o rosto dele claramente. E Jane, por vergonha ou medo, não sabia ao certo o nome real dele. A polícia iniciou as investigações, mas logo ficou claro que o caminho até a justiça seria tortuoso. Enquanto isso, Jane oscilava entre dias de total apatia e surtos intensos. Em uma dessas crises, se trancou no banheiro com uma faca. Tiveram que arrombar a porta. Felizmente, não houve ferimentos, mas o sinal era claro, ela estava no limite. Sua saúde mental se deteriorava a olhos vistos, e eu me sentia cada vez mais impotente. Por mais que ainda houvesse mágoa em mim, não conseguia virar as costas completamente. Fui visitá-la algumas vezes, sempre com a permissão dos pais e dos médicos. Nessas visitas, ela mal falava. Apenas me olhava, com olhos tristes, quase infantis. Como se pedisse desculpas com o olhar. Como se implorasse para que eu a salvasse. Mas eu não podia. Eu não tinha mais forças para salvar ninguém. Mal conseguia me manter de pé. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Que não podia viver eternamente nesse ciclo de dor e culpa. Mas a dúvida me corroía. Se eu a deixasse completamente, estaria abandonando alguém que ainda amava? Mas se ficasse, estaria me destruindo pouco a pouco? A única certeza que eu tinha era que já não éramos mais os mesmos. Que algo dentro de nós havia morrido, e que talvez, por mais que o amor ainda existisse, não bastasse. Os dias começaram a passar de forma arrastada, como se o tempo se recusasse a seguir seu curso normal. Cada manhã era uma batalha contra o impulso de voltar para a cama e me esconder do mundo. Eu me via mergulhado em um estado estranho, onde a vida parecia ter perdido a cor. Tudo que antes era rotina, o trabalho, os encontros com amigos, até mesmo as coisas simples como ouvir música ou tomar café, havia se tornado mecânico, vazio. As visitas à clínica passaram a ser menos frequentes. No começo, eu ia quase todos os dias. Senti uma estranha obrigação de estar presente, como se a minha ausência pudesse piorar ainda mais o estado de Jane. Eu não a amava menos por tudo o que havia acontecido. O que sentia por ela era profundo, mas estava coberto por uma névoa de dor e desilusão. E mesmo com tudo que ela dizia, com tudo que revelou, ainda havia dentro de mim uma parte que resistia em confiar plenamente. As conversas com os médicos eram sempre cautelosas.
Eles falavam sobre fragilidade emocional, sobre riscos de automutilação, sobre um trauma acumulado que, talvez, não tivesse começado comigo. A sensação que eu tinha era de que eu havia amado uma versão de Jane que ela mesma não conhecia por completo. Aquela mulher forte, decidida, amorosa, talvez fosse só uma camada superficial sobre uma dor muito mais antiga e profunda. Houve uma noite em particular que me marcou. Ela estava um pouco mais lúcida, e conseguimos conversar por alguns minutos. Foi a primeira vez em semanas que ela me olhou com um pouco mais de clareza. Não era a Jane que eu conhecia, mas também não era a versão quebrada que se arrastava nos dias anteriores. Era algo entre as duas. Ela não pediu para que eu voltasse. Não pediu perdão. Apenas disse, com uma voz baixa e trêmula, eu queria que você nunca tivesse visto aquele vídeo. E por um momento, eu não senti raiva nem tristeza. Senti pena. Uma pena tão imensa que me sufocou. Eu a abracei, e ela chorou no meu ombro como uma criança. Mas mesmo ali, eu soube que aquele abraço era um adeus silencioso. Um daqueles gestos que a gente faz quando sabe que não vai durar. Não podíamos voltar. E aquilo doía mais do que qualquer grito. Do lado de fora da clínica, conversei com os pais dela. Eles estavam exaustos. A mãe de Jane chorava quase o tempo todo. O pai tentava se manter forte, mas seus olhos denunciavam o cansaço emocional. Eles estavam dispostos a ir até o fim com o processo contra o homem envolvido no vídeo. Haviam contratado um advogado, registrado tudo na polícia e encaminhado o vídeo para análise. Mas a burocracia parecia implacável. As autoridades identificaram que o homem era, de fato, coreano. Possivelmente de passagem pelo Brasil na época do ocorrido. Mas não havia dados suficientes para localizá-lo. O vídeo tinha sido postado por um perfil anônimo em uma plataforma estrangeira, e as tentativas de rastreamento foram frustradas. A ausência de documentos, a falta de testemunhas, o tempo passado desde o evento, tudo jogava contra. A sensação de impotência era geral. Mesmo assim, eu admirei a força dos pais dela. A maneira como lutavam por justiça, mesmo quando o sistema parecia não colaborar. Eu, por outro lado, começava a sentir que meu papel naquele enredo estava chegando ao fim. Eu não podia mais carregar aquele fardo. Por mais que ainda me importasse com Jane, eu estava me afundando com ela. E já não podia me dar esse luxo. Foi durante uma das sessões de terapia que compreendi que estava tentando resgatar algo que não existia mais. O psicólogo me perguntou, você está tentando salvá-la por amor ou por culpa? Aquilo me atingiu como uma pedrada. Porque eu sabia a resposta. Em parte, era culpa. Eu me sentia responsável pelo estado dela. Como se, ao ter descoberto o vídeo, tivesse causado sua ruína. Mas, no fundo, eu também sabia que essa ruína já estava ali, silenciosa, apenas esperando a hora de emergir. Minhas idas à terapia se intensificaram. Passei a questionar não só meu relacionamento com Jane, mas também a forma como eu me via nas relações. Percebi o quanto eu me anulava para agradar, o quanto eu colocava o bem-estar dos outros acima do meu, mesmo quando isso me destruía. Jane não era a única com feridas. Eu também carregava as minhas. E precisava aprender a cuidar delas. Conversei com minha família. Meus pais, que sempre gostaram da Jane, ficaram arrasados com tudo. Minha mãe, especialmente, chorou muito. Disse que ainda via nela uma filha. Mas entendeu minha dor. Me apoiaram sem julgar, e isso foi essencial. Eu precisava sentir que ainda havia um chão sob meus pés. Pouco a pouco, comecei a me afastar. Falei com os pais dela e disse que continuaria torcendo por sua recuperação, mas que precisava seguir minha vida. Eles compreenderam. Não foi uma despedida dramática. Não houve cenas. Apenas o silêncio de quem sabe que certas presenças precisam virar ausências para que a cura seja possível. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha rotina. Retomei o trabalho com mais foco, voltei a correr pela manhã, passei a me alimentar melhor. Cortei alguns vínculos digitais, apaguei fotos, deixei de seguir perfis que me lembravam dela. Não por raiva, mas por sobrevivência emocional. Ainda era cedo para pensar em outra pessoa, em outro amor. Mas eu precisava lembrar quem eu era antes de tudo. Mesmo à distância, pensava nela. Me perguntava como estava. Se havia melhorado. Se pensava em mim. Se ainda me amava. Mas também sabia que essas perguntas não tinham resposta. E talvez fosse melhor assim.
Porque, às vezes, a dor só se acomoda quando a gente para de alimentá-la com esperanças. Recomeçar não era esquecer. Era aceitar. E aos poucos, eu estava aprendendo a fazer isso. Alguns recomeços não começam com uma explosão ou uma decisão drástica. Às vezes, eles surgem no silêncio das escolhas pequenas, no gesto tímido de abrir a janela pela manhã e deixar o sol entrar. Foi assim que eu percebi que estava tentando viver de novo. Não por orgulho, não para provar nada a ninguém. Mas porque meu corpo e minha alma pediam por paz. Eu havia sangrado demais por dentro. Era hora de estancar as feridas e permitir que o tempo fizesse o que a razão, por si só, não podia fazer. A dor ainda estava ali. Ela não foi embora com o tempo, como tantos dizem. Mas mudou de forma. Deixou de ser um grito constante e passou a ser um sussurro. Uma lembrança triste, mas que já não me paralisava. Eu aprendi a conviver com ela. Como quem aprende a andar mesmo com um corte no pé, ainda dói, mas você vai. A terapia foi minha âncora. Me ajudou a colocar em palavras coisas que eu nem sabia que carregava. Descobri traços meus que eu nunca havia notado. Minhas inseguranças. Meus padrões de afeto. O quanto eu me anulava por medo de perder o outro. Jane não foi apenas uma decepção. Ela foi um espelho. Me obrigou a enxergar o que eu escondia até de mim mesmo. E por mais doloroso que tenha sido, sou grato por isso. Minha família foi essencial nesse processo. Me acolheram sem pressão, sem perguntas invasivas. Apenas estiveram ali, com sua presença firme e discreta. Meu pai, que sempre foi mais calado, começou a fazer caminhadas comigo. Em silêncio, mas lado a lado. Minha mãe, que chorou tanto por mim e por Jane, passou a me mandar mensagens simples todos os dias. Bom dia, filho. Estou aqui. Nunca subestimei esse tipo de amor. Mas passei a valorizá-lo ainda mais. É nesses momentos que a gente entende quem está de verdade ao nosso lado. Houve um domingo em especial que marcou meu processo de cura. Estava sozinho em casa, tomando café, quando olhei para a mesa e percebi que, pela primeira vez em meses, não doía estar ali. A ausência de Jane já não era um buraco gritando. Era apenas ausência. Silêncio. E o silêncio pode ser cruel, mas também pode ser libertador. A dor vira aceitação quando a gente para de lutar contra ela. Por curiosidade, ou talvez necessidade, me peguei pensando nela com mais ternura. Relembrei momentos bons, nossas viagens, as tardes de riso bobo, a forma como ela dormia abraçada em mim nos domingos chuvosos. E pela primeira vez, não senti raiva. Nem vergonha. Apenas saudade. E foi aí que entendi algo importante, ainda amava Jane. Mas amar não significa insistir. Não significa voltar. Às vezes, amar também é deixar ir. Ela me ensinou muito, mesmo sem querer. Me ensinou a reconhecer limites. A enxergar quando um relacionamento deixa de ser refúgio e passa a ser prisão. Me mostrou que o amor, por si só, não salva ninguém. Que é preciso saúde emocional, confiança e verdade para que ele floresça de verdade. A última notícia que tive dela foi por meio dos pais, que me enviaram uma mensagem curta dizendo que ela estava estável, em tratamento contínuo, e que havia começado a pintar como parte da terapia. Não respondi. Não por frieza, mas porque senti que era o fim da linha. Que não havia mais espaço para nós dois em uma mesma história. E isso estava tudo bem. Às vezes, o amor precisa se recolher para sobreviver de forma mais leve, mais digna. Comecei a planejar uma mudança de cidade. Não para fugir, mas para recomeçar. Queria trabalhar em outro lugar, viver em outro bairro, ver outras paisagens. Me dei conta de que precisava dessa renovação. Precisava de um espaço onde as memórias não me perseguissem a cada esquina. Onde eu pudesse me permitir ser alguém novo, reconstruído, sem o peso constante de tudo que vivi. E ainda assim, levo comigo algo dela. Não em objetos ou lembranças forçadas, mas em marcas sutis que a vida deixa. A forma como aprendi a ouvir mais, a respeitar limites, a valorizar minha própria saúde emocional. Jane não foi só dor. Também foi aprendizado. Também foi carinho. E por mais que tudo tenha acabado da forma mais cruel possível, eu me recuso a apagar isso. Alguns dias ainda são mais difíceis que outros. Às vezes, acordo com o coração pesado, revivendo cenas que preferia esquecer. Mas, nessas horas, respiro fundo e lembro a mim mesmo, eu sobrevivi. Eu caí, mas levantei.
E isso, por si só, já é uma vitória. Meu último gesto por ela foi silencioso. Escrevi uma carta, que nunca enviei. Nela, agradeci. Agradeci pelo que vivemos, pelas alegrias, até pelas dores. Porque me fizeram crescer. E encerrei com uma frase que, acredito, resume tudo o que restou: te amei de verdade, mas escolhi me amar também. E é isso. Eu sigo. Sem pressa. Sem rancor. Leve como dá para ser depois da tempestade. Carregando cicatrizes, mas não mais sangrando. Porque a vida não para. E eu também não.